Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da R Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil, está entrando no ar a edição de número 208 do Jornal Repórter neste dia 19 de setembro de 2020, uma sexta-feira. Este é o 262º dia do ano, de acordo com o calendário gregoriano. Faltam 104 dias para o final de 2020. Hoje estamos comemorando o Dia dos Símbolos Nacionais. Você lembra? A bandeira, o brasão, o selo e o hino nacional. Também é o dia de conscientização ao diagnóstico precoce da retinoblastomia, que é uma doença dos olhos. Também é o dia oficial da televisão. Hoje a televisão está comemorando 70 anos. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, de Pradópolis para toda a nossa região e também pelo Facebook, Instagram, Twitter e também pelo YouTube nas páginas O Repórter. E nós vamos iniciando a programação de hoje, trazendo aqui a situação atual da pandemia do novo coronavírus. Em Pradópolis, boletim epidemiológico do dia 17 de setembro dão conta de que ultrapassamos a marca dos 700 casos confirmados, mais exatamente 701 casos confirmados em Pradópolis, 6 pessoas internadas, 122 pessoas em tratamento domiciliar, 553 já se recuperaram e 20 pessoas infelizmente vieram a óbito em função da Covid-19. Também temos 31 pessoas aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz para os exames que fizeram. E 997 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Quero também falar a respeito de Barrinha. Barrinha, boletim epidemiológico do dia 17. Dão conta de que 1.079 casos confirmados na cidade de Barrinha. Desses, 10 pessoas estão internadas, 107 em isolamento domiciliar, 936 já se recuperaram, já tiveram alta, 26 óbitos registrados até aqui, 35 pessoas aguardam resultados dos exames solicitados. Todas estão em isolamento domiciliar. 2.371 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus, isto na cidade de Barrinha. Vamos agora para Dumont. Em Dumont, já notificados 1.366 casos de suspeitos. 62 estão sendo monitorados. 403 pessoas já confirmaram, já testaram positivo para o novo Covid-19, 898 já descartadas e 3 óbitos registrados até ontem, 17 de setembro.
A cidade de Guariba também, boletim atualizado até 17 de setembro, dão conta de 1.032 casos confirmados na cidade de Guariba, 953 já recuperados, uma pessoa está internada, 30 óbitos até aqui e 48 estão em tratamento domiciliar. Também temos lá 47 pessoas aguardando o resultado dos exames que foram solicitados ao Instituto Adolfo Lutz. Uma delas está hospitalizada e também aguarda esse resultado. Aí, portanto, 1.032 pessoas lá na cidade de Guariba. Vamos para Guatapará. Guatapará ainda resultados do boletim do dia 16, de anteontem. Dão conta de que 108 casos confirmados do Covid-19, 91 recuperados, 13 em isolamento domiciliar, 3 pessoas em internação hospitalar, um óbito registrado até aqui, 18 pessoas aguardam o resultado dos exames, 267 pessoas já descartaram, já testaram negativo para o novo coronavírus. Jaboticabal. Em Jaboticabal, boletim epidemiológico do dia 17. 690 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus na cidade de Jaboticabal. 622 pessoas já se recuperaram, 25 estão em tratamento e 43 óbitos já foram confirmados na cidade. 564 casos suspeitos, 5 estão aguardando resultados internados, 27 pessoas ao todo estão internadas, 581 casos já descartados, isto na cidade de Jaboticabal. Também a cidade de Motuca. Motuca ainda é o boletim epidemiológico do dia 16. Dão conta de que ao todo 49 pessoas testaram positivo, 46 já recuperadas e 3 casos vieram a óbito até aqui. 87 já foram descartados, não há ninguém em isolamento, não há ninguém suspeito aguardando o resultado de exames, isto lá na cidade de Motuca. Quero também passar aqui o aviso da Secretaria, do Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis, da Vigilância em Saúde, a respeito da Covid-19. Os sintomas mais comuns da Covid-19, a dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, diarreia, incapacidade de sentir odores, diminuição do olfato, a pessoa não consegue sentir cheiros, não consegue sentir sabores, que é a perda do paladar, dores musculares, dores no corpo, cansaço ou fadiga, que a pessoa sente. A atenção especial deve ser dada aos idosos, principalmente nos casos de febre persistente, falta de ar, sensação de cansaço, dores no tórax, alteração de consciência, tontura, desmaio. Qualquer desses casos deve procurar imediatamente o serviço de saúde de nossa cidade. Também para os pacientes que já confirmaram ou são casos suspeitos de Covid-19, o isolamento domiciliar é fundamental para impedir a propagação da doença. Dentro de sua casa, evite compartilhar objetos com frequência, lave bem as mãos com água, sabão, sabonete, detergente, enfim. O importante é lavar muito bem as mãos. Evite visitas e confraternizações. Caso apresente falta de ar, febre, não melhora mesmo com o uso de dipirona ou paracetamol, cansaço, dor no peito ou piora desses sintomas, retorne imediatamente ao serviço de saúde de nossa cidade para nova avaliação médica. É importante que você coma bem, alimentos sempre saudáveis, hidratar-se bem, principalmente com suco e água. Respeitar os horários de medicação prescrita pelo seu médico e evitar sair de casa. Caso necessite, precisa ir até o centro médico, para uma nova avaliação, vá sempre de máscara, tampando o nariz e a boca. O recado é da Vigilância em Saúde do Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis. E a Covid
a Covid-19 no Brasil, né, teve aí uma semana importante. O Ministério da Saúde anunciou durante uma coletiva na tarde de ontem que a semana epidemiológica de número 37, que foi de 6 a 12 de setembro, registrou no total uma diminuição de 30% no número de casos, 13% no número de mortes pela Covid-19, naquela média móvel diária. E foi a primeira vez desde o início da pandemia que as duas curvas apresentaram uma redução acima dos 10% ao mesmo tempo. Nas últimas 24 horas foram registrados 829 óbitos e 36.303 novos casos. No total, o país tem 134.935 óbitos, 4.455.386 casos positivos. E o mundo acaba de ultrapassar a marca dos 30 milhões de pessoas contaminadas. Foram mais exatamente 30.003.378 casos de Covid-19 confirmados no mundo todo, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, publicados ontem, quinta-feira. O marco fúnebre ocorre 9 meses após os primeiros casos serem detectados na cidade de Wuhan, lá na China, em meados de dezembro. O mundo registrou o primeiro milhão de casos em apenas 3 meses depois da confirmação do primeiro caso da doença. A contagem chegou a 10 milhões em 28 de junho e 12 semanas depois triplica esse número de casos. O número de vítimas, o número de óbitos até aqui oficiais, 943.203 casos. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar em número de casos confirmados e de mortes pelo novo coronavírus no mundo. Estados Unidos está com 6.669.322 casos, 197.554 vítimas, ainda de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos, Índia e Brasil são responsáveis por mais de 50% dos casos mundiais da Covid-19. E mais um daqueles que participaram da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, mais um apresentou teste positivo para a Covid-19. Dessa vez foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ontem anunciou que testou positivo para a Covid-19. De acordo com o breve comunicado, Aras passa bem, está isolado, despachando remotamente. Com o procurador, já são 6 autoridades que estiveram presentes na posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro, que foram diagnosticados com o novo coronavírus. Tem ainda o presidente da OAB também, que está aguardando o resultado dos exames. Ele estava com sintomas e pediu para fazer os exames. Além disso, já foi divulgado também que foi uma correria danada de todo mundo que passou e que esteve presente nessa posse do STF, né? Todo mundo partiu para fazer os exames, inclusive o pessoal de apoio, o pessoal que estava trabalhando no dia, pessoal que trabalhou dentro do salão onde houve a posse. Todos estão indo fazer os exames para ver se também não foram contaminados devido a essa reunião, muito embora a assessoria do novo presidente do STF tenha afirmado que ele foi contaminado, sim, mas no sábado em uma confraternização familiar e não durante a cerimônia. Porém, já são com ele 6 casos confirmados do novo coronavírus. Vamos conferir comigo alguns dados, né, com relação à Covid-19, o que como que acontece, o que faz em nosso corpo,
como prevenir e também como cuidar e se cuidar de pessoas que estão contaminadas e estão em isolamento domiciliar. Como que deve proceder não só a própria pessoa, mas como toda a família, né, deve proceder no caso de haver alguém na residência que testou positivo ou está aguardando o resultado da Covid-19. Vamos conferir comigo, eu volto já. Vamos lá? Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba
como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, as informações aí importantes para que você nunca esqueça as providências que você deve tomar com relação à prevenção do novo coronavírus. Afinal, Covid-19 não dá para facilitar. Ela é uma doença altamente contagiosa e é uma doença que pode ser fatal. Ela pode ser fatal e isso é muito ruim para todos, né? Então, fique esperto e não facilite. E nós vamos ter aí este ano as eleições, né? Eleições 2020, dia 15 de novembro. Já nos próximos dias, até o dia 31, os partidos podem fazer aí as suas convenções. Em Pradópolis já temos pelo menos 4 candidatos já definidos para disputar a prefeitura municipal e vários candidatos aí a vereadores, né, que já estão acontecendo, e a Justiça Eleitoral já está se preparando para poder fazer aí para poder manter, né, a questão da segurança dos trabalhadores, né, daqueles que estarão trabalhando como mesários nessas eleições. E então é importante que você, né, que é voluntário mesário ou foi convocado pela Justiça para trabalhar como mesário, é bom que você fique atento e saiba, né, fique tranquilo também e saiba exatamente o que a Justiça Eleitoral está fazendo para minimizar os riscos para os mesários e também para os eleitores. Confere comigo como é que vai ser isso daí. Sob a Constituição de 1988, o Brasil já vive 32 anos de democracia. É uma bênção. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Nós superamos todos os ciclos do atraso em uma geração, pois a democracia tem um dos seus ritos vitais nas eleições. É para isso que existe a Justiça Eleitoral, para organizá-las, e a Justiça Eleitoral depende do trabalho de um grupo grande de colaboradores que são os mesários, que ajudam a administrar o processo eleitoral no dia das eleições. Pessoas que servem à democracia. Eu estou aqui para convocar os brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um serviço como mesário. O voto é o que garante o nosso presente e desenha
o nosso futuro. Se você não é de grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Inscreva-se no site da Justiça Eleitoral do seu estado ou pelo aplicativo e-Título. Venha desfrutar do prazer e do privilégio de servir ao país. O Brasil agradece. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário. Tá aí, portanto, né? Seja um mesário e vá tranquilo, e as eleições serão no dia 15 de novembro. Muito bem, quero também aqui já adiantar aí que, falando em eleições, pelo menos 4 candidatos ainda não estão registrados na Justiça, são pré-candidatos, né? Mas pelo menos 4 pré-candidatos a prefeito de Pradópolis já estão na lista aí daqueles que provavelmente estarão disputando, né? A menos que haja alguma mudança até o próximo dia 31. Dentre eles, o próprio Silvio Martins é candidato à reeleição, Éder Pinto também já se pronunciou, Luizinho, né, que já foi candidato em outras ocasiões também, e a Zilda Ornelas também está aguardando aí a homologação da sua chapa para se tornar aí pré-candidata a prefeita de Pradópolis. Ribeirão Preto já tem 12 candidatos à prefeitura. O próprio prefeito Duarte Nogueira, candidato à reeleição, pelo PDT Lincoln Fernandes, pelo PSB a Sueli Vilela, pelo PT Antônio Alberto Machado, pelo PSOL Mauro Inácio, o coronel Luiz Henrique vai pelo PRTB, pelo Patriota o Fernando Chiarelli, pela Rede Sustentabilidade o Emilson Roveri, PCdoB, o pré-candidato é o Vanderlei Caixe Filho, o MDB é a Cristiane Bezerra, PMN Gércio Batista e PSL Rodrigo Junqueira são os pré-candidatos da cidade de Ribeirão Preto. E nós vamos agora... tem um recado aqui, uma nota oficial de Jaboticabal. Prefeitura de Jaboticabal detectou uma invasão no site oficial www.jaboticabal.sp.gov.br na noite da quinta-feira, né, dia 17, então ontem à noite, foi verificada aí uma invasão no site oficial da Prefeitura de Jaboticabal. Suporte técnico foi acionado e já está trabalhando na recuperação da página. O ataque atingiu apenas o servidor do site e o banco de dados utilizado pelos servidores para atendimento à população não foi invadido, tá tudo normal. É só o site mesmo que sofreu um ataque hacker e acabou sendo tirado do ar em função desse problema que surgiu. Nós vamos agora ao intervalo comercial, volto já já com mais notícias e informações aqui no seu jornal O Repórter, pela sua nova 88 Gospel FM, mandando um abraço a todos que estão aí ligados, né, pelos 88.5 e também pelas plataformas digitais. Mandando um abraço aí para o Sidney Cassarotti, a Diomar,
o Mauro Mendes, também o Edson Silva, meu amigo Orlando Silva Júnior, também o Vladimir Lunardi, a Fátima Rodrigues, a Cristina, né, um beijo também, o Cláudio Roberto, o Rogério Lopes, Paulo Sérgio, a Jovita, Reinaldo Bitela, também a pastora Gislaine Correia, já ligada aqui, e daqui a pouquinho com a mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Vamos lá então com o intervalo, eu volto já já com mais notícias e informações para você aqui no seu jornal O Repórter. Vamos lá? 88,5 100% gospel, a melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade, você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente.
E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? A taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Aí retornamos aqui com o seu Jornal Repórter, trazendo aí as informações para o seu dia a dia. E nós vamos trazer agora a palavra de um profissional de saúde, né? Mais um profissional de uma academia, é o Jefferson Moisés, é o Jé, né, que já esteve aqui conosco, mas ele vem hoje trazendo aí a informação de que depois de todo esse período em que as pessoas aí praticamente 6 meses sem atividade física, como é que ela tem que fazer para voltar à atividade física, né? Os cuidados que deve ter. Ele esteve conversando com a gente e nós vamos trazer essa informação agora para você aqui no seu Jornal Repórter. Fica ligado. Muito bem, nós estamos aqui neste momento recebendo em nossos estúdios o personal trainer Jefferson Moisés, ele é aqui de Pradópolis. Ele é proprietário e também o treinador do Estúdio Império Fitness aqui em Pradópolis. E veio falar com a gente um pouquinho a respeito de condicionamento físico e a sua relação com a Covid-19. Afinal, nós tivemos aí a flexibilização da quarentena em que estivemos nos últimos 6 meses, e agora é que as academias de condicionamento físico, academias de ginástica, é que estão podendo retornar, ainda com algumas limitações, para esse trabalho junto à população. Primeiramente, Jefferson, agradecemos aí a sua presença. E a gente gostaria de saber como é que se deu esse retorno, como é que foi esse retorno das atividades das academias aqui em Pradópolis. Olá, Fernando. Bem, bom, graças a Deus, né, nossa área pôde voltar a atuar aí, que mais que assim, é essencial a atividade física, tanto que já foi comprovado. E na nossa área, assim, se fosse ver tanto de pesquisa que teve, assim, era que menos transmitia risco de aderir ao Covid. Mas enfim, graças a Deus, voltamos aí depois desses 6 meses. Ainda assim, o pessoal tá meio com receio de voltar, meio com medo, tem uma galera que tá esperando mais um tempinho. Mas assim, boa parte da população já tá consciente que precisa do exercício, não aguentava mais ficar dentro de casa, precisa fazer. E aos poucos estão voltando. No mês passado voltou um pouquinho, agora esse mês já está voltando mais um tanto. Bom, falando aí da flexibilização dessa quarentena, as pessoas praticamente aí 6 meses, muito sem fazer qualquer tipo de exercício, a não ser comer e dormir, que não podia nem sair de casa. Né? Fala um pouco para nós como deve ser esse retorno à atividade física, tendo em vista para recuperar esse condicionamento físico. Como é que a pessoa que tinha o hábito, né, de fazer o exercício físico, como é que deve ser esse retorno agora, nesse momento, depois de ficar aí praticamente 6 meses sem fazer, né? Como é que é isso? Ele sobe numa esteira e vai 2 horas seguidas numa esteira, não? Então, isso daí muitas pessoas às vezes perguntam, até aluno meu assim, já a gente vai voltar da onde a gente parou e tal. Não é bem assim. O que acontece? Seu corpo ele ficou parado aí durante 6 meses aí. Então ele meio que dá aquela desacostumada.
Então eu não posso assim colocar a pessoa para treinar nesse retorno agora que estão voltando, da onde ela parou, porque questão de até mesmo de lesão. Eu não posso colocar, por exemplo, a pessoa tá pegando muito peso assim, ela vai voltar agora, eu não posso colocar aquela quantidade de peso que ela estava pegando antes de começar a quarentena, colocar agora, porque corre muito risco de lesão. O condicionamento dela baixou, tá baixo, então se eu colocar ela para correr 2 horas na esteira, ela não vai aguentar também, vai passar mal, a pressão às vezes pode cair, e não é bem assim, é bem reduzido mesmo assim. E falando um pouquinho da questão do condicionamento físico, a gente queria saber um pouco a correlação entre o condicionamento físico e também em relação à Covid. Tendo em vista que o condicionamento físico aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a resistência do organismo, né? Aumenta a imunidade, mas você como técnico da área, né? Como um personal trainer, como é que você vê essa relação entre Covid-19 e o condicionamento físico do cidadão? Então, assim, mais que já foi comprovado assim cientificamente, vários estudos aí já falaram, a atividade física ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, como você disse, sistema respiratório, sistema circulatório, controle de colesterol, diabetes, e assim, sempre tem pesquisas sendo feitas. Recentemente agora acho que saiu até uma notícia lá, não sei se passou no Jornal Nacional, dizendo que descobriram uma nova célula assim, que ajuda a combater o Covid através da prática de atividade física. Uma célula que é liberada na corrente sanguínea através da prática de atividade física. E agora, retorno de atividades. Como é que está sendo lá na Estúdio Império Fitness, esse retorno de atividade? A gente sabe que tem novidade, né? Endereço novo, prédio novo. Então, a gente sempre já trabalhou com número reduzido. Então, são 6 pessoas por horário marcado. Como disse, os alunos ainda estão voltando de pouquinho. Tem muita gente com medo, tem um pessoal que vai esperar mais um pouquinho. Mas agora essa virada de mês que teve aí, já uma boa galera já está começando já. E a gente agora também está no endereço novo. A gente agora está na Coronel Junqueira, número 430. O espaço lá é bem maior, o pessoal está gostando. E não é só porque o espaço é maior que eu vou aumentar o número de quantidade de aluno. Eu vou continuar com a mesma quantidade para ter aquele atendimento diferenciado, com personal, acompanhamento, 6 pessoas. E quem se interessar, dá uma passada lá para conhecer o espaço novo, ver nosso trabalho. Telefone para contato, o WhatsApp é o 99308-4683. Repita. 99308-4683. Muito bem. E uma pergunta. A pessoa ela não quer frequentar a academia, ela gostaria de ter o personal trainer de novela, vamos colocar assim, aquele que vai em casa, passa os exercícios necessários, acompanha. Esse é um serviço que a Estúdio Império também fornece? A gente ainda, agora que a gente está voltando para o estúdio, a gente ainda não está com essa nova técnica assim, de atendimento domiciliar. Mas futuramente a gente vai botar em prática aí, para quem ainda não está com medo de sair de casa devido ao Covid, a gente vai colocar isso em prática de atender domiciliar também. Basta entrar em contato. Sim, pelo telefone, WhatsApp 99308-4683. Muito bem. Por fim, deixo aí os microfones do Jornal Repórter à sua disposição. Se tiver alguma coisa que você queira complementar com relação à atividade física, é a hora. Então, pessoal, uma mensagem que eu trago para vocês é a seguinte, de alguma maneira, tenta fazer alguma coisa. Eu sei que assim, se a gente sair na rua, tem o perigo do Covid, mas se a gente ficar em casa, a gente vai acabar adoecendo. Eu sei que é difícil, eu também estava parado esses dias em casa, que não estava podendo trabalhar, então eu estava comendo, bebendo. E assim, eu comecei a fazer umas pesquisas recentemente, e nessas pesquisas eu vi que o número de casos de óbitos por doenças cardiovasculares aumentou. O que acontece? Muita gente que às vezes fazia acompanhamento com um cardiologista ia nos hospitais. Deixaram de ir nos hospitais por questão de medo do Covid. E o hospital falava assim que estava em risco assim, de acabar pegando o Covid.
Então essas pessoas acabaram deixando de fazer o acompanhamento do seu cardiologista, ficaram em casa, o coração foi, a hora que vê, estava infartando, estava tendo as doenças cardiovasculares assim, mais comuns assim, dentro de casa. O que leva a esses fatores, a essas doenças? Falta de exercício físico estava em primeiro lugar lá, como causa de risco, assim, para quem não pratica. Colesterol, diabetes, sedentarismo. Então, assim, de alguma forma, tenta praticar alguma coisa, sai dessa casa, dá uma volta no quarteirão, meia hora que você fizer de caminhada por dia, já vai te ajudar muito. E é isso que eu tenho para vocês, vamos cuidar mais da gente de saúde, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí nós estivemos, portanto, com Jefferson Moisés, personal trainer da Estúdio Império Fitness, aqui no Jornal Repórter, com o telefone 99308-4683. É isso aí. Ligue, tire suas dúvidas ou vá diretamente ao estúdio ali na Coronel Junqueira, número 430. Isso aí. E você pode voltar aí a ter o seu condicionamento físico, melhorar a sua saúde, o seu bem-estar e estar pronto para qualquer eventualidade que possa acontecer. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau. Aí, portanto, né, as dicas aí de saúde que o Jefferson Moisés trouxe para nós, para que você aumente a sua resistência física, aumente aí a sua imunidade, né? É importante você fazer o exercício físico, fazer corretamente, né? Não adianta fazer de qualquer jeito, você tem que ter uma orientação profissional. E aí tem a oportunidade, né, de você poder fazer isso juntamente com um profissional, né? Dentre vários que temos aqui no município, o Gé é um deles que faz o trabalho de personal trainer. Muito bem, vamos lá, um recado do governo do estado de São Paulo. Eu volto já, tem vagas de emprego. Você que está procurando uma nova colocação ou está procurando uma recolocação profissional, tem vagas de emprego aí na usina Santa Adélia. Depois da mensagem aí do governo do estado de São Paulo, eu trago aqui para vocês no jornal O Repórter. Vamos lá? Então eu acho que o problema nesse momento não é de ficar discutindo pela obrigatoriedade. Nós temos que trabalhar, estimular as pessoas que no momento que houver a vacina, elas queiram fazer a vacina. E os grupos de risco devam fazer a vacina, porque isso é fundamental para a interrupção da transmissibilidade. Isso é fundamental para a redução de casos graves, de pessoas que vão precisar internar, de pessoas que vão para as unidades de tratamento intensivo. Então, a legislação estabelece, a legislação prevê que isso é um ato voluntário. Eu acho que nós precisamos de ações que sejam estimulantes da população de utilizar dessa ferramenta fundamental que é a vacina. Estamos no mês de Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. É importante que a gente entenda o que leva uma pessoa ao suicídio. É uma dor, é um sofrimento. Então é importante falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre isso todos os meses do ano, não só em setembro, porque o suicídio acontece muito, principalmente agora no meio de uma pandemia, onde a gente se vê em várias situações das quais a gente não estava acostumado. Então vamos acolher, vamos observar, vamos conversar com essas pessoas, isso é muito importante. E sempre que necessário, buscar ajuda especializada para isso. Psicólogos, psiquiatras, para que isso não aconteça com pessoas tão próximas a nós. A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém distante, mas está muito perto da gente. Então vamos se conscientizar, vamos falar sobre o suicídio para que isso não aconteça mais. O PROCON
PROCON de São Paulo vai fiscalizar o abuso nos preços do arroz e de outros produtos da cesta básica em São Paulo. O acompanhamento e a fiscalização vão ocorrer em todo o estado de São Paulo, com fiscais do PROCON trabalhando focadamente a partir desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero esclarecer que não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somos um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado, desde que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor e sem abusos. Aí, portanto, o recado dado do governo do estado de São Paulo. E para você que está procurando emprego, né, o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jaboticabal, está oferecendo emprego com vagas da usina Santa Adélia. Lá eles estão precisando de analista de suporte TI sênior e analista de suporte TI pleno. Também auxiliar de manutenção, bombeiro civil e industrial, borracheiro, consultor de excelência empresarial, estagiário de TI, mecânico automotivo para caminhões, também operador de empilhadeira, operador industrial para hidrojateamento, supervisor de tecnologia da informação. Os interessados devem cadastrar o seu currículo no site www.usinasantadelia.com.br. E para quem é farmacêutico, também tem vagas. Deve mandar o currículo para currículo.vagas2020@hotmail.com. E o INSS, como dissemos ontem, hoje reabriu agências no estado de São Paulo. Várias agências reabriram, aqui, inclusive aqui na nossa região. Jaboticabal não abriu, né? O Instituto Nacional de Seguro Social reabriu nesta quinta-feira 119 agências de atendimento no estado de São Paulo. Era previsto para segunda-feira, foi suspensa pelo TRF, depois o TRF voltou atrás, liberou de novo e por fim o INSS conseguiu aí a liminar necessária autorizando a reabertura de atividades. O beneficiário pode consultar as unidades que estão reabertas pela internet. O atendimento ao público será feito seguindo uma série de procedimentos para evitar a disseminação do novo coronavírus. Aquele negócio, usar máscara, medição de temperatura, usar álcool gel, né? Além disso, os atendimentos precisam ser agendados previamente pelo telefone 135 e acontecem presencialmente das 7 da manhã até 1 da tarde. Na região aqui da nossa região, né, foram abertas 8 agências em 8 municípios: Ribeirão Preto, Franca, Ituverava, Orlândia, São Joaquim da Barra, Sertãozinho, São Simão e Morro Agudo. Só serão atendidos segurados com agendamento e que deve ser feito pelo Meu INSS, aquele app, né, aquele aplicativo de celular, Meu INSS, ou então pelo telefone 135. Vale dizer que as perícias não estão sendo realizadas porque os peritos resolveram que não vão trabalhar. O INSS já falou de cortar ponto, de fazer um monte de coisa, mas os peritos não querem fazer o atendimento da população, estando assim suspensas as perícias, né? Quer dizer, o pessoal vai poder tratar de outros assuntos que não seja perícia junto às agências do INSS. Tá dito. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal O Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM, no oferecimento da RI Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã.
Nós tivemos aí com a edição de número 208 do Jornal Repórter, neste dia 19 de setembro de 2020, uma sexta-feira. Hoje, dia dos símbolos nacionais, aquele que você aprendeu lá na escola, lá no ginásio, né? No antigo ginásio, que você tinha que reverenciar, sempre respeitar, e isso é até hoje, que são as bandeiras nacional, o brasão, o selo e o hino nacional brasileiro. Também é o Dia Nacional de Conscientização ao Diagnóstico Precoce da Retinoblastoma e Dia Oficial da Televisão, hoje comemorando 70 anos no ar. A televisão aí comemorando 70 anos no ar, vários programas especiais em vários canais, também pela internet, também muita movimentação aí, mostrando um pouco dessa história de 70 anos da televisão, né, no Brasil e no mundo. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção geral do pastor Eurimar Alves, realização Nova 88 Gospel FM, também ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter e pelo YouTube, sempre pelas páginas do jornal O Repórter. Nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso abraço a todos vocês que estiveram na nossa sintonia até o presente momento. Nós queremos fazer o convite para que na próxima segunda-feira esteja conosco a partir das 10 horas da manhã. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança, na voz da pastora Gislaine Correia. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Segunda-feira a gente se vê novamente. Até lá e um bom dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145, 18. Você vive momentos nos quais parece que Deus está muito distante e suas orações não passam do teto? É justamente nestas ocasiões que deve basear sua fé na palavra e não em sentimentos e emoções. Quando nos prostramos diante do Pai, com coração humilde e quebrantado, podemos descansar seguros, pois Ele não nos desprezará. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Os olhos dele voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sempre que sua mente lhe sugerir algo diferente do que está na Bíblia, decida-se a manter firme na fé, crendo que Deus diz sempre a verdade. Se você está orando com sinceridade e inteireza de coração, esteja seguro disto: o Senhor sempre está perto. Oremos. Senhor, gera em nós um coração quebrantado e a certeza de que estás ouvindo nossas orações. Aperfeiçoa-nos e capacita-nos a desfrutar da alegria e paz enquanto aguardamos as extraordinárias bênçãos que só o Senhor tem para nós. Amém e graças a Deus.
Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.